Bem-vindos de volta, pessoal. Este ensino vai lidar especificamente com a negociação do Spring. Se quais pontos de oscilação, então quais pontos de oscilação vão ser ensinados neste módulo? Vamos ver. Citar a abertura asiática, uma abertura de Londres, a abertura de Nova York e o feito então feche tudo ob. Então projetando o intervalo diário. Agora obviamente eu ensino com o poder 3 que a regra geral é por ter idade é uma consolidação, então aprender a aumentar quanto maior a mínima do intervalo diário nova y. Or que é parte da expansão e então o fechamento de Londres cria a mínima mais alta da data ou a extremida de oposta do intervalo que é formado em Londres, mas nem sempre é esse o caso. Em alguns casos o aberto a asiático criará a máxima ou mínima diária, como visto aqui neste exemplo abaixo. O dia é formado durante o aberto asiático e então a máxima formada na seção de Londres inversamente, como mencionei no começo, é S. Tinha um cenário típico de poder 3 onde temos consolidação na Ásia, então quando está otimista nós criam a mínima do dia e então ela se expandir pelo resto do dia. Agora o aberto de Londres pode criar obviam. Como eu ensino com poder 3, ele pode criar a mínima ou máxima do dia. Neste exemplo aqui você pode e ver que a seção de Londres cria o ponto mais baixo do que era no início da negociação na Ásia ou LON. Esse pode ser parte de um retrocesso quando a seção asiática cria o ponto mais baixo hoje. Então a maneira como usaremos essas informações é se a Ásia cria um ponto mais baixo ou alto. O exemplo de Danis cria um ponto mais baixo e começa a correr e se expande para fora da faixa asiática. Isso aqui é em Londres normalmente será um retrocesso da perna inicial ou perna de impulso do movimento. Do intradiário, se estivermos otimistas, assumiremos que a Ásia cria o ponto mais baixo e estamos retrocedendo para o que seria a entrada cone. Real ideal que poderia ser 8 longo. Então o longo e aberto pode ser parte do movimento que ocorre e se origina da abertura asiática agora. A abertura de Nova York, isso pode criar a alta ou baixa. A faixa diária, assim como você pode ver. Há um exemplo do mercado permanecendo em uma consolidação. Cai quando você tem que assumir que estaríamos pessimistas neste dia em particular. Mas pode haver um grande evento de notícias que exaia e cria uma corrida de liquidez e podemos ver isso. Acima dessas máximas iguais aqui criando o ataque aberto de Nova York, a liquidez que faz com que a do dia no mercado seja negociada mais baixa como resultado igualmente significativo. Podemos ver que a abertura de Nova York pode ser parte de uma retração da abertura de Londres aqui. Vemos a baixa formada em Londres cria um swing de impulso. Negocia de volta para a abertura de Nova York. Cria um bom retração e então se recupera, criando a alta no dia seguinte durante uma sobreposição de Nova York e fechamento de Londres. Então ambos os cenários, este é o cenário clássico. É isso que eu ensino há anos. Esta é a configuração mais fácil quando queremos negociar a abertura de Nova York. Então o ponto de oscilação ocorre aqui. Teríamos que assumir que estávamos otimistas antes, então a baixa tem que ser formada e compartilha o swing de impulso claro durante a sessão de Londres. Então retrai durante o almoço amoroso indo para a abertura de Nova York. Podemos ver o ponto de virada aqui ou ponto de oscilação que seria tratado de forma bastante generosa. Agora, esta é uma área otimista. Seria igualmente eficaz se fosse Londres obtendo uma alta hoje. Negocia mais baixo durante a sessão de Londres. Então retrai pop para a sessão de Nova York, criando uma retração que é uma continuação clássica na ideia de baixa ou premissa de fechamento para baixo para uma faixa diária ou seu mercado específico expansão indo em direção ao fechamento de Londron. Então tudo que estamos mostrando aqui pode ser feito em reverso. Ok, o fechamento de Londres agora pode ser a máxima ou mínima do dia.
Normalmente para a alta Londres criou a mínima do dia ou a IDAD criou uma carga do dia. O fechamento de Londres tende a ser o extremo oposto da faixa. Agora nem sempre fecha em alta ou baixa na faixa. Mas geralmente, como regra geral. Acredito que isso servirá bem a você em outras instâncias. Pode criar a máxima do dia em que foi um acordo. Como você pode ver aqui, o mercado estava em uma grande consolidação. Temos máximas iguais, o mercado sobe. Jogando as roupas de Londres. Pega essas máximas e cria a máxima real do dia e negocia mais baixo. Isso pode ser feito em reverso. Isso poderia facilmente ter sido mínimas iguais aqui e poderia ter eventualmente caído para obter as M. Mínimas iguais e fazer a mínima do dia ou pode ser um ponto de reversão de uma perspectiva de longo PR. ASO. Como vemos aqui, o mercado tem sido negociado mais alto durante o período de fechamento de Londres. Durante o horário de fechamento de Londres aqui o mercado faz uma reversão na sexta. Feira da próxima semanal link a seguir ele abre negociações em consolidação e começa a se mover para B. Acho e perder significativamente mais baixo na terça-feira da semana seguinte então pode atuar. Como uma reversão agora como você usa esses pontos de oscilação você quer estar usando níveis de preço de prazo mais alto é quando esses pontos de oscilação chave específicos ou hora do dia se sobrepõem com níveis de prazo mais alto você pode antecipar o que será esperado no prazo mais alto por exemplo se tivéssemos um nível de resistência chave que estivéssemos observando em um prazo diário se chegássemos a esse nível em mente vamos falar hipoteticamente aqui porque há tantos exemplos eu poderia literalmente fazer um vídeo de 5 a 6 horas de duração e nem arranharia a superfície que é a razão pela qual eu tenho que ter uma mentoria porque há tantos tipos de condições e configurações que estão disponíveis. Eis não que você precise saber cada uma delas mas isso o torna muito versátil como um trader pois você pode ver coisas no mercado que não vão te surpreender você pode antecipá-las e esperar que elas cheguem em M. Aí se estamos procurando nosso nível de resistência-chave no gráfico diário que pode ser a hora do dia. Em que Londres negocia até aquele ponto de resistência-chave na hora do dia em que estamos em negocie. Ações lá você pode ser um vendedor no fechamento de Londres mesmo enquanto o dia estava otimista por Q. E está atingindo aquele ponto de preço de resistência diária de período mais alto que pode ser o ponto em que é melhor vender a descoberto e isso seria um cenário e a mesma coisa seria aplicada a todos eles. Esse pontos de oscilação chave ou hora do dia porque temos características mostradas aqui e também fomos. Além do que era normalmente ensinado como meu poder 3 de setar alguma mistura das regras o de avô. C características genéricas se você quiser para cada um dos 4 principais pontos de oscilação chá. VE, então eu quero que você analise seus gráficos e puxe um período de 15 minutos ou pode ser um período o de 30 minutos e eu quero que você observe todos os momentos em que o mercado vira e cria máximas e mínimas diárias significativas e quando ele faz introduções máximas e mínimas semanais e observe as máximas e mínimas mensais quando elas estão se formando e você será capaz de ver um enredo ao longo do tempo estudando referência a maiores prazos. Níveis de suporte e resistência que você normalmente procuraria quando esses períodos de tempo ou ponte os de oscilação importantes forem negociados como eles. Você verá pontos de virada significativos e de alta probabilidade. Espero que tenha gostado desta apresentação.